A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero já te convidar, você que está me assistindo, para se inscrever no nosso canal ADMP TV. Clica aí também no sininho e deixa aí um comentário, que esse comentário sirva para edificar os nossos irmãos. O tema do nosso trimestre é Separados para Deus e a lição hoje é a lição de número 11, tema Santidade Integral. Vem comigo, vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Vamos lá? Então, essa semana, na nossa 11ª lição, Santidade Integral. O texto principal também vai ser o texto bíblico, então já a gente chega nele. Então, qual que é o resumo da lição? E é por ele que eu indico você, professor, que se guie por toda a lição. A santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. Nessa lição, nós vamos entender, então, a importância de que nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo estejam em santificação. Entrem nesse processo e que a santificação ela seja integral. Então, nós vamos ter 3 textos bíblicos que nós vamos basear toda a nossa lição, que é primeiramente em Gênesis capítulo 2, verso 7, que vai estar escrito o seguinte: E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui eu já quero expor, os pontos importantes para a gente tratar na nossa lição. E formou o Senhor. Nesse início, do verso 7 de Gênesis 2, ele já está tratando do poder soberano de Deus em formar o ser humano. Existe uma relação íntima que você, cristão, tem com Deus, porque esse Deus é o Deus que te formou. Além dessa soberania, desse poder para criar, Deus também, ele quer de nós intimidade. É o que vai tratar aqui que Deus, ele sopra em nossas narinas, que Deus sopra na narina do homem e dá o fôlego da vida. Isso quer dizer intimidade, quer tratar sobre intimidade. Então, o relacionamento desde a criação do ser humano é um relacionamento íntimo com ele. E assim como a gente tratou nas lições anteriores, o que Deus quer de nós é exatamente que a gente compreenda que a nossa criação vem dele, vem da sua soberania, vem dessa habilidade que Deus tem em criar, em formar o ser humano. E sobre a sua vida, ele tem controle. Se foi ele quem soprou nas narinas, ele também é fiel para continuar cuidando de você durante toda a sua vida. Então essa santidade, ela requer de nós que nós compreendamos que esse fôlego de vida que é dado por Deus quer de nós uma intimidade com Ele. Há uma conexão entre você e Deus. E é essa conexão que deve ser valorizada. Então nós vamos tratar da santidade integral como uma forma de valorizar a intimidade, a proximidade que desde a criação existe e que vai ser permeada durante toda a nossa vida de santificação como um processo. Assim também vai ser tratado em 1 Tessalonicenses 5, do 21 ao 23. O apóstolo Paulo vai falar: examinai tudo, retende o bem. O que ele está querendo dizer aqui? Analisem tudo. Em qual sentido? Em discernir o espírito. Em discernir o que está agindo sobre a sua vida, o que está agindo sobre a igreja. Seja um cristão que examine e que retenha o bem. Aquilo que é bom, traga para si. Mas ele vai continuar no verso 22, dizendo: abstende-se de toda aparência do mal. Se o espírito é mau, o cristão precisa de uma habilidade que é dada do espírito, que é discernimento. Você precisa discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que te aproxima de Deus e aquilo que te distancia de Deus. Aquilo que te distancia, ele fala, abstende-se, ou seja, mantenha longe, mantenha-se o mais longe possível, rejeite o mal. Não aceite ficar próximo do mal. E aí é importante a gente tratar. Manter-se longe do mal não é se excluir da sociedade, assim como a gente disse nas outras lições. Deus não quer que você viva uma vida em que você seja recluso da sociedade. Não. Abster-se do mal é não compactuar com aquilo que é errado. É não aceitar aquilo que é errado de forma
negligente, muitas vezes, aquele que vê o que é errado, mas não fala nada, não se posiciona, Deus requer de nós que nós tenhamos a atitude de abster-se do mal. E essa abstenção do mal é também abster-se do pecado. Deus quer, e ele vai continuar no verso 23, que nós mantenhamos nossa vida de que forma? Ele vai falar, o apóstolo Paulo, e o mesmo Deus de paz. E o que ele está querendo dizer, o mesmo Deus de paz? É um Deus conhecido. É o Deus que traz paz. Esse Deus que traz paz, e nesse termo que Paulo, vamos interpretar o que Paulo está querendo dizer, Deus de paz. Quando ele fala esse Deus de paz, ele está querendo dizer, é um Deus conhecido, é um Deus que vocês conhecem, é o Deus que traz toda a habilidade que o Espírito Santo pode os entregar. Para quê? Para que ele vos santifique. Para que em tudo vocês sejam santificados. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, quem nos entrega essa santificação é Deus. Se você quer uma habilidade que o Espírito Santo possa o entregar, entenda, não parte nada de nós, não há merecimento em nós, não há algo que a gente possa alcançar que não seja entregue e dado por Deus. Então, se você tem a sua vida, se você tem sua família, se você tem saúde, se você tem habilidades do Espírito, entenda que é tudo entregue mediante graça de Deus revelada em nossa vida. Esse Deus de paz que a gente conhece, é Ele quem é responsável para nos ajudar no nosso processo de santificação. E como é esse processo de santificação? Ele é um processo de santificação que tem que abranger espírito, alma e corpo. E que sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem um fundamento nisso aqui. Por que eu preciso viver uma santidade integral? Para que eu possa alçar, estar irrepreensível, ou seja, sem mácula, sem mancha, para a vinda de Cristo. Como a igreja deve almejar a vinda de Cristo, como a igreja deve almejar, esperar pela parúzia, né? Pela segunda vinda de Cristo para vir nos buscar. É por isso que nós devemos viver uma vida em santidade. E aí o nosso terceiro texto, que é em Gálatas 5, 24 ao 26, no verso 24 vai estar escrito da seguinte forma: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, suas vontades, seus desejos. Ou seja, não dá para viver a vida de qualquer forma quando você é de Cristo. Aqui há uma mudança de senhorio. Eu já não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Deus. Ou seja, se eu sou escravo de Cristo, eu não aceito viver a minha vida de qualquer forma. Entenda, se você é servo de Deus, se você é servo de Cristo, você precisa firmemente rejeitar suas paixões e suas concupiscências. Eu disse isso lá na nossa lição 7, disse também na nossa lição 10. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos a atitude de rejeitar o que é mal. Que nós tenhamos a atitude de entender que não é nossa paixão, não é nosso desejo, não é a nossa vontade que deve guiar a nossa vida cristã. Pelo contrário, quem vive assim ainda não entendeu por quem e pelo que está sendo chamado. Porque aquele que é chamado por Cristo, aquele que pertence a Cristo, não aceita viver de qualquer forma. Precisa ter mudança. E entenda, a mudança ela não passa somente pela forma de se vestir, passa também pela forma de se vestir, mas ela passa alma, corpo e espírito. Ela passa pela sua forma de entender a vida, passa pela sua forma de compreender seus sentimentos, passa pela sua forma de pensar, passa pela sua forma de usar o seu corpo, usar o seu dinheiro, usar as suas atitudes, a forma de tratar o seu próximo, também passa pela sua forma de se vestir, passa por toda a sua vida. Deus requer de nós que nós tenhamos, então, que a vontade dele seja soberana. Que nós, então, ele vai falar, se vivemos no Espírito, no verso 25, andemos também no Espírito. Ou seja, não é uma escolha viver no Espírito. O cristão que é chamado, que é comprado por Cristo, que é servo, que é escravo de Cristo, ele tem que entender que se viver no Espírito, ou seja, buscar o Espírito, buscar dons espirituais, não é uma escolha, não é uma opção. Já que vivemos em Cristo, que é isso que Paulo quer dizer, andemos também no Espírito, andemos buscando o Espírito, andemos nos santificando integralmente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
sobre esse verso 26, já já a gente chega nele. Então, para nossa introdução, a santificação, ela deve ser integral. Ela deve abranger o quê? Todo o ser humano em sua totalidade. Então, o ser humano, ele precisa ter e compreender que nele há sempre um espaço vazio que só vai ser preenchido por Deus. Então, o nosso tópico 1 vai tratar sobre o ser humano integral, espírito, alma e corpo. O que é esse conceito, né, de ser humano integral? Aqui, o nosso comentarista, Natalino das Neves, ele vai trazer uma importância aqui sobre contrastar o que é compreendido como sendo corpo e espírito pela cultura helenística, pela cultura grega, e posteriormente ele faz também esse contraste com a cultura judaica. Tá? Então, para a gente iniciar, vamos tratar então sobre como era compreendido essa cultura, pela cultura helênica, o que era o ser humano integralmente. Para eles, né, entendendo, e eu tratei isso na nossa lição 10, vindo daquela ideia platônica, né, aquela antropologia platônica, que é principalmente estabelecida no livro A República, que trata sobre vários temas, e também no Fédon, que é um livro especificamente para entender sobre a imortalidade da alma, segundo a visão grega, eles vão tratar, então, sobre uma teoria chamada teoria das ideias. Eu disse isso anteriormente na nossa aula, que seria aquela ideia de que existem dois mundos, ou seja, existe um mundo real, aquele mundo que ele vai chamar de mundo sensível, e o mundo das ideias, um mundo superior, né? Tanto tem essa imagem aqui, que seria ele apontando para cima como se o mundo superior fosse algo além, como se fosse algo mais importante. E é exatamente essa ideia que vai ser tratada. O mundo das ideias é algo superior, é algo imutável, é algo perfeito, enquanto o mundo real, o mundo do corpo, seria algo destrutivo, a qual não deveríamos sequer se importar. Então, para eles, era bem tratado, então, como se o corpo fosse o casulo, fosse o aprisionamento da alma. Então, entenda, para eles, o ser humano ele era dicotômico. Alma, corpo. Corpo desprezível, corpo algo que não presta, alma algo superior, algo perfeito, algo imutável. Então, é essa a interpretação que se tinha pela cultura grega. Diferentemente, né, nós temos na cultura judaica. Na concepção judaica, né, você tem o ser humano como uma forma integral e tricotômica. Alma, corpo e espírito. Tá? Então, para a gente estabelecer bem isso, Gênesis 2:7, que é o nosso texto bíblico, traz muito bem o que é isso, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Então entenda, você não tem um corpo, você não tem uma alma, você não tem um espírito, você é um corpo, você é a sua alma, você é o seu espírito de forma integral. Tá? Então entenda muito claramente, é nessa interpretação que a gente tem, então, pela cultura judaica. Então o nosso Novo Testamento ele vai ser influenciado principalmente por Paulo. Paulo, devemos lembrar que ele por muitos anos serviu, né, a cultura romana, ele aprendeu cultura romana, ele viveu cultura romana, ele foi, né, um servo dos romanos. Embora ele tivesse todo esse conhecimento, né, sobre a cultura romana, sobre a interpretação romana, sobre a imortalidade da alma, ele estabelece no nosso Novo Testamento essa visão do ser tricotômico, do ser que ele é carne, né, que ele é corpo, que ele é alma, que ele é espírito, mas ele é integral. Não há como distinguir que parte é alma, que parte é espírito, que parte é corpo. Então vamos entender o que seria, né, de uma forma interpretativa e de forma, eu vou dar embasamento para vocês, para que vocês tratem nas vossas aulas, professores, o que seria especificamente o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, segundo a Bíblia. Tá? Então vamos entender isso aqui. O que seria o espírito? Tá? A gente vai encontrar estabelecimento sobre isso em João 4, 23, 24, Romanos 8, do 15 ao 16, Coríntios 6, 17, Provérbios 16, verso 2, Salmo 34,
verso 18, Salmo 51, verso 17 e Mateus 26, 41. O Espírito, então, nessas interpretações, ele é tido como algo que cria conexão, intimidade com Deus. É a parte do ser humano que é capaz de estabelecer um relacionamento com Deus. Então você é um espírito, você é capaz de se relacionar com Deus. Isso é uma parte do ser humano que é impossível se distinguir das demais. Tá? A segunda, a alma. O que seria a alma? A sede dos desejos, a sede das vontades, das emoções, do intelecto, também da sua personalidade. Né? Então, isso vai estar estabelecido em Salmo 103, Deuteronômio 4, verso 21, Salmo 63, verso 1, Mateus capítulo 16, verso 26, Mateus capítulo 22, verso 37, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e Salmos 42, verso 11. E o que é o corpo? O corpo é o mundo visível, é o que é palpável, é aquilo que você vê, é aquilo que quando você morre, quando ao ser enterrado, se torna matéria orgânica e volta ao pó, assim como foi estabelecido desde o princípio. Onde está estabelecido isso? Né? E muitas vezes vai se tratar sobre essa questão mortal, sobre essa questão que o corpo ele é algo que se cansa. Né? Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 6, verso 13, Mateus capítulo 5, verso 29 e 30, 1 Coríntios 6, 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4 e 5, Deuteronômio, capítulo 14, verso 1 e 2, Efésios 5, verso 28 e 30, Salmos 73, verso 26 e Eclesiastes, capítulo 11, verso 10. Então aqui nós temos então estabelecimento. Vamos entender então, se você precisar, volte, anote essas referências, né, e exponha, se caso houver tempo, uma ou duas exposições para que se entenda o que é o espírito, a alma e o corpo. Mas vamos lá, vamos no resumo. Espírito, conexão, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Alma, sede das vontades, centro dos desejos, centro das emoções, tá? E o corpo, um mundo visível, palpável, né? Então, nós temos esse ser que é integral, ou seja, não há distinção, não tem como a gente distinguir, mas ele é composto por essas três partes, tá? Então, nós vamos então para o nosso tópico, subtópico 2, que o corpo é a parte material do ser humano, tá? Então, por que é importante a gente entender que as três partes devem ser santificadas? Porque nos tempos, desde a antiguidade, e não mudou muito, se a gente for parar para observar, acreditam-se que o corpo ele é desprezível. Se logo ele é desprezível, alguns acreditam que nada pode ser feito por ele, porque qualquer coisa que seja feita, ele pode contaminar sua intimidade com Deus. E outros já acreditam que, por ser algo desprezível, podem fazer o que quiserem. Então vivem sua vida de forma libertina, acreditam que é assim que honra a Deus, porque seu espírito tem conexão com Deus, porque sua alma tem conexão com Deus. Olha, eu creio em Deus, eu acredito muito em Deus, eu vou à igreja e tal, mas vivem com seu corpo de qualquer forma. Assim era muito parecido nessa época pela doutrina gnóstica, que eu também tratei em algumas lições anteriores, que acreditavam, que mesclavam, né, diversas filosofias, misturando filosofias gregas, filosofias de outros povos com a cultura cristã. Então, eles levavam o povo acreditando de forma errônea que o corpo era desprezível, logo ele deveria ser lançado de qualquer forma, né? Ele poderia ser tratado de qualquer forma, porque ele não seria algo que causaria uma intervenção na sua salvação. Então, nessa interpretação errônea, eles criavam dois tipos de pessoas. As primeiras que acreditavam que poderiam fazer o que bem entendessem com o seu corpo. Então elas poderiam se prostituir, elas poderiam vender o seu corpo se quisessem, poderiam tratar seu corpo de vã maneira, poderiam fazer qualquer coisa com seu corpo. Por quê? Porque o corpo ele é desprezível, logo não tem importância nele. E um outro grupo, que já que o corpo, né, era uma matéria má, melhor não fazer nada com ele para a gente então mortificá-lo. E aí já entra algo que o Espírito Santo pode nos trazer. Entenda, a sua vida, o seu corpo, ele deve servir e glorificar a Deus. O seu corpo deve ser utilizado para honrar a Deus. Então, como eu sei que estou honrando a Deus? Faça tudo para a glória de Deus.
faça tudo com o seu corpo para a glória de Deus. Então entenda isso. Deus requer de nós que entendamos que o nosso corpo é parte essencial para que nós possamos alcançar essa santificação integral. No nosso tópico, subtópico 3, eu quero trazer então, que é o subtópico 3 aqui, ele é alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. Como eu disse, o espírito é aquilo que se conecta a Deus. Então, aqui eu quero trazer dois exemplos, né, duas passagens que você também, professor, pode expor na sua aula da escola bíblica, entendendo que isso são pontos importantes para você compreender bem o que é esse espírito que eu disse anteriormente, como sendo algo que se conecta a Deus. Isaías vai dizer o seguinte: com a minha alma te desejei. Alma, centro de desejos, centro de vontades. E com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Ou seja, ele disse aqui, alma, centro de vontade. Então, com a alma ele deseja. Mas é com o espírito que ele madruga, que ele procura, que ele cria relacionamento com Deus. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, ou seja, ele está falando assim, eu tenho desejo de buscar ao Senhor, mas é com o meu espírito que eu alcanço isso. É com o meu espírito que eu alço isso. E aí, também em Lucas, a gente tem a oração de Maria, né? Maria vai orar da seguinte forma, no capítulo 1, no verso 46 ao 48. Disse então Maria, a minha alma engrandece o Senhor. A minha alma senta das minhas vontades. O que minha alma faz? Ela agradece, ela engrandece, né? E o meu espírito se alegra em Deus. Ou seja, há aqui a alma engrandecendo, a alma sendo grata, e há o espírito se alegrando em Deus, há um espírito criando um relacionamento com Deus. Por quê? Meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então é isso que Deus quer de nós. Deus quer que com o nosso corpo nós o honremos, com o nosso corpo que nós possamos o adorar, com nossa alma, com nosso espírito, nós possamos alcançá-lo, com nossa vontade, com a nossa conexão com ele, nós possamos viver uma santificação plena, tá? Então, no nosso tópico 2, então, antes do nosso tópico 2, eu gostaria de trazer essa frase. Deus preza a santidade na criatura. E a santidade em essência, prezar a Deus. Isso foi dito por Jonathan Edwards, alguém que eu cito muito aqui nas nossas aulas. Mas entenda o seguinte, quando você preza, quando você busca a santificação, quando você busca a santidade, você está mostrando, não só para as pessoas que te enxergam, mas a Deus, que não há nada mais importante que o seu relacionamento com Ele. E é como essa santificação integral, alma, corpo e espírito. Então, no nosso tópico 2, a santidade do espírito da alma. Nós vamos então agora compreender e adentrar mais ainda sobre a importância, né, da nossa santificação de forma integral. E o nosso subtópico 1, né, ele vai ter o tema Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Então, nesse ponto, né, eu gostaria de trazer o seguinte. O pensamento grego, então, ele levava as pessoas a não crerem na ressurreição do corpo, né? Então, logo, o corpo é desprezível, não há possibilidade nenhuma que ninguém possa ressuscitar. E o apóstolo Paulo, então, ele vai tratar sobre isso em 1 Coríntios 15:19. Ele fala, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, ele pode nos salvar, ele pode nos ressuscitar, assim como ele ressuscitou. Cristo ressuscitou em corpo, ele ressuscitou em alma e ele ressuscitou em espírito. No livro, né, o nosso comentarista, o livro Separados para Deus, o nosso comentarista Natalino das Neves vai trazer que não só foi possível interpretar, não só é possível ver claramente que o corpo de Cristo foi ressurreto, ou seja, o corpo não é desprezível, o corpo de Cristo foi ressuscitado. Tanto é que Tomé foi possível tocar nas suas feridas, né? Então, há essa possibilidade. Se Cristo quiser,
com a sua soberana vontade, ele faz ressuscitar. Assim como ele fez, né, diversas vezes, ele fez com Lázaro. Assim como ele fez com o filho da viúva de Naim. Ele pode fazer o que bem entende. Então entenda o seguinte, o seu corpo pertence a Deus. Então honre a Deus com o seu corpo, né? Então Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral, e isso tem a ver com o seu corpo também. No nosso subtópico 2, então, a santificação do Espírito. Vamos então, a gente entendeu que é importante santificar o corpo. E a santificação do Espírito? A santificação do Espírito, ela ocorre em qual momento na vida cristã? No momento da justificação e da regeneração. Ou seja, no momento em que você aceita Jesus. Você é justificado e regenerado e ocorre então a santificação do seu espírito. A partir daquele momento você começa a criar uma conexão com Deus, como eu disse anteriormente. E se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Entenda o seguinte, como eu mantenho o meu espírito em conexão com Deus? Oração. A oração, ela te leva à devoção. É a oração que te eleva o seu espírito a Deus. E é por meio da oração que você passa a viver a vontade de Deus sobre a sua vida e deixa a sua vontade como secundária. Porque é assim que Cristo quer que nós possamos vivenciar a nossa vida cristã. Que as nossas vontades sejam deixadas, sejam crucificadas e que nós possamos viver cada vez mais o plano salvífico dele na nossa vida, que é um processo de santificação. Tá? Então é por meio da santificação do Espírito, essa nova criatura mantém a comunhão com Deus. Então é se santificando, é orando, é buscando a Deus, que nós então podemos santificar o nosso espírito. E aí, entenda o seguinte, não há possibilidade, como eu disse no início da nossa aula, que o cristão que entendeu, que compreendeu, que ele agora não é mais qualquer um, mas é coparticipante, né, da natureza de Deus, que ele foi crucificado com Cristo, ele não mais sente prazer em viver no pecado. Você pode até pecar, mas já não há prazer, já não há mais consciência limpa em estar pecando. Sua consciência fica pesada. Deus pesa a sua consciência porque há em você que você tenha esse espírito conectado com ele. Então entenda, há possibilidade de santificação do espírito. E essa possibilidade, ela é aberta quando nós aceitamos a Jesus, somos justificados e regenerados. E aí então começamos a criar intimidade com Deus por meio do nosso espírito. E o nosso subtópico 3, então, ele vai trazer então a santificação da alma, das nossas vontades. E aqui tem alguns pontos relevantes que são importantes para você, professor, trazer na sua aula. A santificação da alma também está ligada com a palavra de Deus. Nós tivemos uma aula com o professor Tiago, em que ele tratou a importância da palavra no processo de santificação. Também há uma importância, então, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é essencial, como foi dito pelo nosso professor, que a palavra de Deus, ela é essencial para o processo de santificação da nossa alma. Ou seja, como eu sei que estou pecando, como eu sei que estou fora da direção de Deus? Por meio da palavra. Como você vai entender que está errando, então, se não há em você uma procura pela palavra? Como você vai entender onde está errando se você não entende o que Deus quer falar com você por intermédio da palavra? Então entenda, quer viver uma vida santa? Quer viver uma vida separada? Quer viver uma vida que tenha, então, comunhão com Cristo no seu corpo, na sua alma? É pela palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus. Tiago 1:21, ele vai tratar uma coisa aqui que é muito importante. Nós, cristãos, temos uma mania, né? Quando algo de ruim nos acontece, ou quando alguém cai, a gente fala, ih, isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás. E ele vai falar que muitas das vezes o que acontece de erros e pecados não tem a ver muito com Satanás, mas tem a ver com a nossa concupiscência. Vamos ler? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, em outro trecho, né, mais para frente, em Tiago 1,14, ele vai dizer o seguinte: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, lembra a alma, centro da vontade,
Cada um ele pode ser atraído e engodado, ele pode cair. Por quê? Porque ele está se deixando levar pela sua própria vontade. Tá? Então entenda, a santificação da alma também passa por você entender a palavra, como eu disse em Tiago 1:21, e passa por você rejeitar a sua própria vontade. Na justificação e santificação inicial, o pecado é perdoado e removido. Todavia, essa velha natureza, ela está continuamente presente. Então a luta para você, cristão, a luta para você é constante. E você precisa lutar contra ela diariamente. Então essa velha natureza, ela vem sobre o intelecto, ela vem sobre suas emoções, ela vem sobre as suas vontades, e isso tudo é vivenciado por meio da alma. Por meio da alma. Então entenda, quer viver uma vida em santidade, em santificação da sua alma? Entenda a palavra, viva a palavra e rejeite as suas próprias vontades. Então no subtópico 3, então nós vamos compreender o seguinte: o que é essa concupiscência que eu falei anteriormente? Do latim, concupiscência é o mesmo que o que tem forte desejo. Tem pessoas que dão cada vez mais razão às suas próprias vontades. E aí entra uma das importâncias do Espírito. Qual que é uma das importâncias do Espírito? É estabelecer em você que você tenha domínio próprio. É entender que a vida que Deus quer para você não é uma vida exagerada, nem em falta, nem em excesso. Deus quer que você viva uma vida em temperança. Deus quer que você entenda que a sua carne deve ser colocada em segundo plano, que os prazeres carnais devem ser colocados em segundo plano e que você viva, então, uma vida santa em seu corpo, em sua alma, em seu espírito, tá? Algumas pessoas atribuem o que eu disse anteriormente à ação de Satanás. E não tem a ver com Satanás. Muitas das vezes é a sua própria vontade, é a sua velha natureza gritando. E é ela que precisa ser crucificada. Então entenda, para ter uma santidade de corpo, alma e espírito, é preciso que você entenda que a sua concupiscência, que os seus desejos, que as suas vontades precisam ser deixados em segundo plano. E aqui nós temos alguns pontos importantes, né? 3 exemplos de concupiscências dos olhos que causaram ações desastrosas. O nosso comentarista então vai trazer que os olhos, ela é a janela da alma. E por muitos, essa janela, ela te causa que a sua concupiscência te faça pecar. Quer 3 exemplos, como eu disse? Primeiro, Adão e Eva. Vai falar ali que Eva olha aquela bela fruta e ela peca. Acã, da mesma forma, ele deseja, ele olha, né, aquilo tão bonito, aquilo ali que eu poderia lucrar por cima disso, né, ali em Josué 7, verso 20 e 21, eu poderia pegar isso aqui para mim. E a Bíblia fala que ele pega. E isso traz um resultado desastroso para todo o povo de Israel. Da mesma forma, Davi, que em 2 Samuel capítulo 11, verso 12, vai falar que ele deseja Batseba com seus olhos. E aí há uma coisa importante: ele estava onde não devia estar, porque deveria estar na guerra, olha e deseja a mulher do seu próximo, e pior, quais são os resultados? Ele peca com a mulher do seu soldado, e não só, e planeja o matar. Então há 2 pecados gravemente são causados pelos olhos, assim como foi com Adão e Eva, assim como foi com Acã, assim como foi com Davi, também pode ser conosco. Então, lembra daquela canção, quando a gente é criança, a gente canta muito? Cuidado, olhinho, o que vê. Então, toma cuidado. Aonde estão seus olhos? Aonde os seus olhos estão sendo colocados? O que tem passado diante dos seus olhos? E eu estendo até mais. Aonde estão o que você tem ouvido? O que você tem falado? Porque tudo isso faz parte de compreender que para você viver uma vida santa, corpo, alma e espírito, é importante que você viva também entendendo que os seus olhos, como janela da alma, precisam ser colocados em coisas que agradem a Deus. Que os seus olhos, que os seus ouvidos, que as palavras que saem da sua boca honrem e glorifiquem a Deus.
Então, no nosso último subtópico, subtópico 3, dominando a soberba da vida. Lembra que eu falei lá no início que a gente ia tratar sobre essa questão da soberba que está lá descrita em Gálatas 5, no verso 26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Chegou a hora da gente comentar sobre isso. Existem pessoas que elas vivem uma vida pretensiosa. Mas essa pretensão não é de chegar em algo para que, através da posição em que ela alcance, ela possa glorificar a Deus. Não. Muitos querem galgar cargos, muitos querem galgar posições, muitos querem galgar ações para que eles sejam glorificados, para que eles possam ostentar suas riquezas, seus poderes, sua inteligência, seu status, seus carros, sua beleza, entre outros. Deus não quer que você use seu corpo, a sua alma e seu espírito para se glorificar, mas que você tire você do centro e coloque Deus no centro. É isso que vai estar estabelecido em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que a sua vida seja uma vida de santificação, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, como eu repeti várias vezes. E que você entenda que em tudo você deve glorificar a Deus. Então, na nossa conclusão, o ser humano ele atinge a santidade integral quando ele busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Por diversas vezes, então, eu falei durante a nossa lição que é importante que você tenha temperança, que é importante que você tenha discernimento, que é importante que você tenha o desejo de buscar a Deus por intermédio da palavra, e a gente só alcança isso quando nós buscamos o Espírito Santo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vontade, e passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossa vida, é aí, exatamente aí, que nós vivemos uma vida de santificação plena. E a pergunta que eu faço para você que está me assistindo: Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver? É isso aí. Que Deus possa criar em nós um desejo em buscar a santificação e que essa santificação ela seja integral. É o meu desejo para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Então, que Deus possa te abençoar. Você que me assistiu até aqui, comente algo aí. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua igreja por intermédio de você. Que nesse domingo Deus possa falar por intermédio da sua boca. É tudo que eu desejo. E você que está me acompanhando, já quero retificar, né? Se inscreva no nosso canal ADMP TV. Clica no sininho para receber todas as notificações. E como eu disse, deixa aí um comentário. Que Deus possa te abençoar. Até uma próxima aula. Até lá.